atrás da porta do quarto. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da série Na Mira. Esse caso de hoje, ele desafia as estatísticas, as probabilidades. É aquele tipo de história que você fica muito chocado e depois fica refletindo sobre e fica mais chocado ainda. Então se prepare porque você vai ficar sem fôlego ao longo dessa narrativa. Lembrando que eu tenho muitos outros episódios, séries, sagas, minisséries, e você tem que conferir. Se você ir lá na página inicial, você pode fazer um tour pelo canal, porque as playlists estão organizadíssimas. E você não tem como não encontrar todo o material que eu tenho por aqui. Inclusive, eu quero te fazer uma recomendação super especial que, se você ainda não conferiu, então confira. Um episódio super especial é A Rede de Mentiras. No caso, a mãe disse que eu não vou voltar. Esse caso é perturbador, ele traz revelações bombásticas, é uma peça investigativa com informações exclusivas que você não vai encontrar em nenhum lugar desse YouTube, apenas aqui. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário e depois você pode assistir. Nós vamos começar essa história agora. Susan Canhouse não testemunhou muitos casamentos felizes enquanto crescia. O seu pai, cozinheiro da Força Aérea, e a sua mãe, dona de casa, se separaram quando ela estava na segunda série. A vida era caótica quando a Susan e seus irmãos se mudaram do Colorado para o Arizona, Califórnia e Nevada, alternando entre escolas, casas e pais. Os pais da Susan a amavam, mas não conseguiam ensiná-la como ter um casamento bem-sucedido, assim como não conseguiram ensiná-la a voar. Então a Susan tornou-se enfermeira prática licenciada e depois enfermeira registrada. Ela se mudou para o Oregon no início dos anos 80, estabelecendo-se primeiro em Coles Bay e depois em Portland. Extrovertida e vivaz, a Susan soltou gargalhadas altas e barulhentas. Quando ela ia aos shows no Harvard's Comet Club, ela se sentava na primeira fila. Então, em 1988, uma amiga e a mãe da Susan pagou por um anúncio pessoal sobre ela na Wilmette Week. E o anúncio provocava dizendo alguém diferente. Um anúncio de 65 palavras. SWF, 33 anos, acima do peso, mas não ao longo da vida. Procura SM que queira mais de um relacionamento do que apenas esbelto. Uma das respostas veio: olá, diferente. Meu nome é Mike. Sou de DWM, de 39 anos, gosto de muitas coisas na natureza, desde passear pelas cavernas dos macacos no Monte de St. Helens e até caminhar na praia ao pôr do sol. O dia em que ela falou pela primeira vez com Mike Canhauser por telefone, em janeiro de 1998, especificamente no dia 30 de janeiro, ela marcou em seu diário com um tema de gatinho com um rosto sorridente em uma caneta esferográfica vermelha. Susan e o Mike conversaram ao telefone muitas vezes antes de se conhecer, mais de 100 horas. Ela tinha uma voz bonita, ele tinha uma voz bonita e ela ficou impressionada por ele querer falar sobre coisas mais profundas. O Mike já tinha sido casado antes e tinha 2 filhos, e no primeiro encontro em fevereiro de 88, eles se conheceram no Crystal Springs Garden, próximo ao Reed College, onde alimentaram patos e o Mike jogou amendoim sem sal para os esquilos. Dentro de um ano, eles foram para Reno para se casar. O Mike gostava de jogar caça-níqueis e a Susan percebeu que não havia aposta maior na vida do que casamento. Mas deu errado rapidamente. Não demorou muito depois deles se casarem. Não houve mais caminhadas nem saídas. E apesar disso, a Susan continuou com seus programas, respeitando o jeito mais caseiro do marido. Então, o Mike tinha uma história, começando que ele cresceu em Portland e foi adotado ainda recém-nascido em 1948 por um casal que tinha 30 anos. Ele disse a Susan que viu um combate no Vietnã, algo que ela começaria a duvidar mais tarde. Os registros militares o listam como operador da mesa telefônica. Poucos anos após o casamento, Mike conseguiu um novo emprego como supervisor de zeladoria da Oregon Entertainment, a empresa mãe da Fantasia de Adulto Vídeo. Aí um dia, o Mike olhou para ela e disse: o casamento muda as pessoas. Quem vai mudar primeiro, você ou eu?
ele começou lentamente a revelar a ela, nos primeiros anos, que nunca tinha sido realmente feliz. A sua filosofia de vida era que a vida é um sanduíche horrível. E todo dia você dá outra mordida até parar de respirar. O casal nunca teve filhos e a Susan concordou com isso. O Mike, que fumava sem parar enquanto bebia cocas diet, perseguia a Susan sobre seus planos quando ela saía. Ele observava seus gastos e reclamava de pequenas compras. E ela sempre ganhou mais que ele, dinheiro nunca foi problema. E para piorar, ele começou com explosões sem sentido de que ela tinha um namorado ou interesse em outros homens. E ela ficava muito ofendida. Isso não fazia sentido. Então ele recuava e dizia que ia mudar, melhorar, fazer melhor, mas não durava muito. Semanas ou meses depois ele tinha outro ataque. E ela achava que ele podia estar sofrendo com depressão e o irmão dela achava que de repente ele podia estar sofrendo o estresse pós-traumático. Então um belo dia ela o chamou para fazer terapia junto com ela. Ele se recusou, mas eventualmente concordou. Porém até o fim do verão nada havia mudado. Então após 17 anos de casamento a Susan estava farta. Se ela tentasse beijá-lo ele não permitia. E ela se importava com ele, mas ela não queria mais morar com ele, ela queria ser feliz de novo. Então, em setembro de 2005, ela o expulsou de casa. E ele se mudou para a casa de seu pai. Mas a Susan nunca mudou as fechaduras ou o código de alarme. 1210, o aniversário deles. Eles continuavam fazendo muitas coisas juntos. Os netos iam lá para a casa dela, os netos dele. E, aparentemente, era tudo harmonioso. E ela só tinha um pedido: não venha pra cá se eu não estiver aqui. Embora estivessem separados há 6 meses, ele ia e vinha pra casa dela e não havia raiva. E logo depois, ela deu entrada no divórcio e separou as contas no banco. Enfermeira de pronto-socorro por quase 30 anos, ela desarmou homens feridos, ajudou a abrir o peito das pessoas para realizar massagens cardíacas e administrou os soros intravenosos em pacientes que se debatiam com a abstinência de substâncias ilícitas. Ela e todos os outros enfermeiros do Providence treinavam regularmente defesa pessoal, aprendendo a escapar de chave de cabeça e garras. Ainda assim, ela duvidava de si mesma. Ela pensava, será que algum dia eu vou me lembrar dessas coisas? Então a Susan, aos 51 anos, demorou para voltar para casa, na tarde de quarta-feira, 6 de setembro de 2006. Ela encerrou seu turno no Providence Portland Medical Center, lá, e dirigiu-se ao salão de cabeleireiro da Perfect Look, na West Burnside. Então, ela chegou a ligar para o Mike para saber como ele estava e ele parecia perturbado ao telefone, parecia chocado ao ouvir a voz dela. E ele disse, olha, estou estressado, cansado, eu fui para a praia e deixei um bilhete lá na sua casa. No salão, enquanto esperava a sua vez, ela pegou um exemplar da revista Oprah e leu um poema. Não vou partir dessa vida não vivida. Não viverei com medo. 1 hora depois, descansada e relaxada, ela dirigiu até o seu Cape Cod azul. Então, com uma cerca cinza no bairro de Mount Villa, no sudoeste de Portland, ela passou pelo Mudrow, nos fundos da casa, e aí a Susan encontrou perto do micro-ondas um bilhete do Mike. Ele escreveu assim, Sue, não tenho dormido, tive que fugir, fui para a praia. E aí, ele acrescentou que haveria na sexta ou no sábado. Ele até finalizou dizendo assim, amor, eu. Ao destravar a porta da cozinha, a Susan ouviu o sinal sonoro do alarme de segurança. Ela o desarmou, atravessou a casa até a porta da frente e depois voltou para fora. Estava claro e quente, ainda era 18h37 daquele dia, e ela ficou parada por 1 ou 2 minutos no jardim da frente, folheando sua correspondência. Quando voltou para dentro, ela tirou seu calçado e percebeu como estava escuro em seu quarto no primeiro andar. Ela percebeu que algo estava errado. A Susan olhou ao redor e percebeu que algumas coisas foram movidas e as cortinas estavam agora balançando. Estavam abertas. E era como se tivessem sido tocadas. As coisas em sua mesa não estavam onde ela havia deixado antes. Ela morava sozinha? Nada deveria ter se movido. Então ela caminhou pela casa inquieta, olhando pelos corredores, avançando silenciosamente. Então, de repente, por trás da porta do quarto, um homem
cambaleou em sua direção. Ele tinha 1,70 m, 59 anos e pesava 86 quilos. Ele usava Dockers, uma camisa listrada azul e um boné de beisebol bege puxado até os olhos. Seu longo cabelo estava amarrado em um rabo de cavalo preso na touca. Ele usava luvas de borracha amarelas nas mãos e carregava um martelo vermelho e preto. Ele era Ed Heffel, um homicida. Para muitas pessoas, a presença de um intruso exibindo um martelo no quarto escuro provocaria uma resposta totalmente compreensível. Elas fugiriam. Mas a Susan não era a maioria das pessoas. Anos de treinamento estabilizaram Susan, que ainda usava o uniforme azul quando voltou para casa naquela noite. Quando o agressor se aproximou dela, Susan o abordou, sabendo que os golpes de sua arma teriam menos força se ela permanecesse perto. O primeiro golpe dele acertou sua têmpora esquerda, e ela gritou o mais alto que pôde: "Quem é você? O que você quer?" Mas ele não respondeu e ele não parou. Susan era 12 centímetros mais baixa que o homem de boné de beisebol, e ela tinha 2 joelhos machucados devido a lesões repetidas e excesso de peso. Mas ela superou de forma significativa o agressor. Na esperança de empurrá-lo, a Susan bateu o corpo contra o dele, mas ele não caiu. Em vez disso, ele empurrou as costas da Susan contra as paredes rosadas do quarto dela. Então ele pronunciou suas únicas palavras naquela noite: "Você é forte." A frase provocou ondas de adrenalina na Susan e um terrível despertar. Ela percebeu naquele momento: ele está aqui para tirar minha vida. Não sei porquê, não sei quem ele é, mas sua intenção é clara. A Susan respondeu empurrando novamente: "Quem enviou você?" E ela conseguiu arrancar o martelo e enfiou a garra 3 vezes e uma 4ª no crânio dele. E aí ele pegou o martelo de volta, então a Susan agarrou a sua garganta. "Quem te enviou aqui?" E ela perguntou novamente, apertando as suas vias respiratórias. O rosto dele ficou vermelho, depois roxo, depois mais roxo e então escuro com um tom azulado. E a Susan se assustou e então ela o soltou. Então ela tentou fugir. Ela só precisava sair de lá. Mas ele se levantou, veio atrás dela e a pegou enquanto ela corria de seu quarto para um corredor estreito. E aí ele a girou novamente e deu um soco nela, cortando seu lábio. E aí ele deu um soco nela novamente, ela caiu no chão e ele estava em cima dela com o martelo. E ela olhou pro chão e pensou: "É hoje que eu vou falecer." Inexplicavelmente, ela conseguiu puxar o homem para o chão e disse a si mesma: "Eu preciso pegar o martelo." E ela começou a mordê-lo, pensando que se ela fosse falecer, as marcas de seus dentes poderiam ligar seu falecimento a ele. E aí, lutando no chão, ela mordeu seu braço, seu flanco e a sua coxa. E ela até mordeu o zíper e os seus órgãos genitais. Ao mesmo tempo, ela tentou vasculhar os bolsos dele em busca de uma identidade que pudesse jogar debaixo da cama, da cadeira ou da cômoda para que a polícia encontrasse mais tarde. A Susan era como um fio de energia caído, quebrando na calçada. A luta já durava 14 minutos e ambos estavam presos de um lado do corredor, do lado de fora do quarto da Susan, e ela jogou a perna esquerda sobre o corpo dele, subiu em cima dele e passou o braço esquerdo em volta do pescoço dele. "Diga-me quem te mandou aqui, eu vou ligar para uma maldita ambulância!" Ele não disse nada, em vez disso, ele rosnou. Então a Susan se inclinou para frente, apertando o antebraço contra a garganta dele, e ele parou de se mover. Então, ela pegou o martelo e fugiu para os vizinhos, que ligaram para o 911. Ligação para o 911 de Portland em 6 de setembro de 2006. Annie Warnock. "Temos um intruso na casa ao lado. O intruso estava no quarto com o martelo. A mulher que mora lá acha pode tê-lo estrangulado. Ele estava caído quando ela saiu." Aí a atendente: "Você pode colocá-la no telefone? Ela está sangrando. Ela precisa de uma ambulância?" "Não, ela é enfermeira. Ela disse para chamar uma ambulância para o cara. Ele pode estar sem vida."
A despachante do 91 diz: o que ela usou nele? O que mais ela fez? Sim, ela... Tenho ajuda a caminho, fique na linha. Ela tem um martelo aqui, não toque, não toque. Apenas deixe aí. Ela bateu na cabeça dele várias vezes, e esse era o martelo que ele tinha com ele. Ela bateu nele, ela sufocou, e ela pensa que ele está sem vida. Ele estava sozinho? Ele tinha alguém com ele? Não, ela expressou preocupação do que pode ter sido seu ex-companheiro que enviou a pessoa. Houve problemas com o ex-marido ou com o ex-companheiro? Ela conversou com Mike, seu ex-parceiro, e pediu-lhe para cuidar da casa e dos gatos, e ele disse que não poderia fazer isso porque ele estava a caminho da praia. E aí ele deixou um bilhete para ela. E ele conhece o alarme. Ok, essa é uma boa informação. Passe para os policiais. Não demorou muito para a polícia de Portland identificar o agressor da Susan e amarrá-lo ao marido. A polícia encontrou uma carteira com a identificação no bolso de trás do homem. Edward Dalton Heffey era um veterano do Vietnã de 59 anos com uma longa ficha criminal. No dia seguinte ao ataque, a Helen, a amiga da Susan, acompanhou a Susan até sua casa para ajudá-la a recolher seus pertences. E a Helen disse a ela: Susan, há uma mochila no seu porão que não pertence a você. A polícia não havia notado essa mochila quando os policiais inspecionaram o porão bagunçado da Susan. Dentro havia um recipiente de xarope Hershey's, $200 em dinheiro, comprimidos para diabetes, uma agenda e um recibo de pagamento em nome do Ed Heffer. Uma entrada na agenda em segunda-feira, 4 de setembro de 2006, estava marcado como Liga para o Mike. O envelope pardo listava o novo número de celular do Mike e o Ed, como uma autópsia mostraria, tinha uma dose quase letal de cocaína em seu organismo quando atacou a Susan em sua casa. Ele havia morado recentemente em um trailer na Northwest e parentes e amigos disseram à polícia que ele foi criado em uma casa de classe média alta e era um ávido jogador de tênis. Os registros do tribunal revelaram um crime horrível 15 anos antes. Em 28 de fevereiro de 1991, Ed planejou o homicídio da sua ex-namorada Georgia Lee Dalton, de 39 anos. O seu corpo em decomposição foi encontrado mais tarde ao longo do rio Upton, perto de Rosenbach. E aí, ele se declarou culpado de conspiração para cometer o homicídio qualificado em 14 de março de 94 e passou 9 anos seguintes na Instituição Correcional do Leste de Oregon. E ele foi libertado em 3 de novembro de 2003. Aí depois ele saiu, se mudou para Portland, precisava de emprego, ele encontrou um, e aí em julho de 2004, o Mike o contratou para limpar o chão lá do Fantasia de Adulto Vídeo. Os registros financeiros revisados posteriormente pela polícia mostraram que no dia do ataque, o Mike dirigiu seu Dodge Neon dourado até a costa, registrando-se no Lincoln Seed One, com um cartão de crédito naquela mesma noite. E aí ele voltou para Portland na mesma noite também e gastou $339 em um ferramenta de fogo, 357 na loja de penhores Silver Lane em Northwest. Aí em 8 de setembro, o Mike deixou uma nota de tirando a sua vida na casa de seu pai. Tudo que eu sempre quis foi ser amado e toda vez que eu tinha isso, eu estraguei tudo. Aí ele fugiu. Às 10 horas do dia 13 de setembro, um delegado do xerife do condado de Clackamas finalmente alcançou o Mike parando no estacionamento do Kaiser do Sunside Medical Center, onde o Mike alegou estar só se registrando, né? Foi o que ele disse aos oficiais. Aí eles o colocaram em prisão psiquiátrica involuntária e 11 horas depois os policiais o prenderam por conspiração para cometer homicídio. E ele disse: eu estou sendo preso? E aí o detetive Steve Ober disse: olha, nesse ponto você está. Então o que eu gostaria de fazer é aconselhá-lo novamente sobre seus direitos de Miranda. Aí ele disse assim: olha, você não vai acreditar no meu lado da história. E aí o detetive falou: por que isso? Não vimos o seu lado da história dele. Meu lado da história é tão absurdo. Na entrevista policial com o Mike em 13 de setembro de 2006, as autoridades não acreditaram nas alegações de inocência dele, ou no seu álibi, de que ele estava na praia. Ele havia perdido o emprego semanas antes, ele não tinha onde morar, e a Susan havia nomeado o irmão como beneficiário de sua pólice de seguro de vida, e o Mike sabia disso. Mas a Susan e o Mike tinham pago a casa de Montville, que valia cerca de $300 mil, uma casa que seria dele se a Susan partisse.
Então, no momento da prisão do Mike, os detetives já tinham registros do emprego lá no Fantasia de Adulto Vídeo. E aí, para provar que o Mike conhecia o Ed, inclusive. Só que quando a polícia prendeu o Mike em 3 de setembro, ele inicialmente negou qualquer conexão. Depois ele mudou sua história, ele disse, olha, eu nunca fiz isso, eu não fiz nada disso, só porque eu conheço o cara não significa que eu fiz alguma coisa. Só que outras evidências apontaram para uma conspiração com o Ed. Não havia sinais de entrada forçada na casa da Susan, e os registros de segurança mostraram que alguém desativou o alarme da casa enquanto a Susan estava no trabalho. Mike disse mais tarde que fez isso enquanto deixava um bilhete sobre ir à praia, mas negou ter deixado o Ed entrar. Em 18 de setembro, um ex-colega de cela do Ed contatou a polícia dizendo que o Ed havia convidado para participar de um roubo, uma fraude de seguros. Aí ele deu lá o endereço de uma rua em que ele e o Ed conheceram um cara, e aí o cara em questão era o Mike, que disse que pagaria $5.000 se ele ajudasse o Ed a tirar a vida da Susan. Então ele disse não, que isso? Aí em 17 de novembro, outra testemunha relatou à polícia que havia levado o Ed para encontrar um homem careca no estacionamento de um Applebee's, perto da Interestadual. Dias depois, ela viu a foto do homem no noticiário após o ataque da Susan. Era o Mike. Aí o promotor do caso, Brian Davidson, disse, sabe, ele pode negar tudo o que quiser, mas o peso das provas é esmagador. Ele havia oferecido ao Ed $50.000 pelo homicídio. Aí, em 30 de agosto de 2007, o Mike se declarou culpado de solicitar o homicídio da Susan e foi condenado a 10 anos de prisão. E aí a Susan conseguiu adiantar a papelada do divórcio no dia seguinte à prisão dele. O interessante é que lá em 2010, em 17 de setembro, a tia do Ed, o homicida que tentou tirar a vida da Susan, enviou uma carta para ela, dizendo assim, olha, embora tenha acontecido uma coisa terrível, ninguém nessa família tem quaisquer sentimentos ruins em relação a você. Você fez o que foi forçado a fazer e ao fazê-lo poupou muitos do mesmo trauma que experimentou. No ano de 2014, o Mike deveria ser solto em 14 de setembro de 2014. Com 20% da pena reduzida por bom comportamento. E a Susan disse assim, gente, isso é perturbador. Ele está saindo, eu sei que eu não posso mantê-lo lá, mas nada impede dele pagar uma outra pessoa para tirar minha vida, ou então para me caçar ele mesmo. Aí em 2008, a Susan já havia processado o Mike com sucesso em $1 milhão por sofrimento emocional. Uma decisão que ela tomou, não porque queria ficar até o último centavo dele, mas porque ela não queria que ele tivesse dinheiro suficiente para contratar um outro homicida de aluguel. Aí ela disse também que o Mike havia alegado ter câncer de próstata terminal. Aí nesse ponto, no caso ele teria 66 anos quando fosse libertado, e talvez estivesse com a saúde muito debilitada para agir devido a um antigo rancor. Mas ela falou assim, só o fato dele estar falecendo, dando os seus últimos suspiros, já diz que ele não tem muito a perder, e ele pode tentar tirar minha vida novamente. Eu não tenho nenhuma ideia do que esse homem está pensando. E a Susan, então, se preparou para o combate. Antes alegre e aventureira, a nova Susan parecia um prato quebrado colado novamente. Ela se sentava em restaurantes onde podia ver a porta, ela mudou de rota, ela circulava o quarteirão se achasse que alguém poderia estar seguindo-a. E ela disse, sabe, eu estou cumprindo uma prisão perpétua por escolher um marido ruim. Em 2014, ela se mudou para uma nova casa em Portland e aí instalou um sistema de alarme que ela havia colocado no cascalho ao redor da casa, e aí sempre ela ouve um barulho toda vez que um visitante se aproxima. E aí ela também elaborou um plano de fuga para poder se esconder a qualquer momento. Ela também escreveu um testamento, praticou em um campo próximo, e aí ela disse assim, se ele vier aqui, não vai chegar perto o suficiente para me machucar. Só que o Mike não viveria o suficiente para tentar. Na sexta-feira, dia 13, junho de 2014, o câncer tirou a vida do Mike, 92 dias antes da sua libertação. Cartas da prisão mostraram que o Mike nunca reconheceu sua culpa. Ele alegou que confessou o crime apenas para escapar de uma sentença possivelmente mais longa. E ele continuou a acreditar que era a verdadeira vítima. 10 anos depois, a Susan ainda chorava muito ao contar sua história. E ela disse, sabe, quando eu choro eu me sinto melhor.
Ela continuou a trabalhar como enfermeira até dezembro de 2014 e o seu trabalho era salvar vidas. E aí ela disse, sabe, depois de tirar a vida de um homem, as pessoas me chamam de heroína. Mas heroína, o que isso significa? Por que eu, entre todas as pessoas, mereço tal elogio? E aí o chefe dela deu uma resposta. Eles não estão chamando você de heroína porque você tirou a vida de um homem. Eles estão chamando você de heroína porque querem acreditar que, dadas as mesmas circunstâncias, elas também poderão sobreviver. A sua história de sobrevivência continua sendo uma das histórias mais chocantes e violentas dos anais do crime de Portland, e uma das mais heróicas. Ela ganhou as manchetes internacionais durante semanas, enquanto as pessoas se maravilhavam com a enfermeira de meia-idade que não apenas escapou do homicida, mas também sufocou um ser humano horrível com antecedentes criminais. Estranhos escreveram cartas para ela. Programas famosos também queriam entrevistas, e um apresentador conhecido do talk show Mary Povich enviou-lhe flores. O Departamento de Polícia de Portland concedeu-lhe a Medalha Civil de Heroísmo, homenageando sua pura determinação em sobreviver. Seu encontro horrível se encaixa em um padrão. Quase 1 em cada 4 homicídios no Oregon envolve parceiros íntimos. Durante 10 anos, a Susan, que hoje atende por Susan Walters, falou ocasionalmente sobre sua provação, mas demorou uma década até que ela estivesse pronta para revelar os detalhes, voltando como conheceu o marido. Ela sobreviveu àquele dia, mas carrega feridas psíquicas, porque saber que o marido a queria sem vida e ter que tirar a vida de outra pessoa para se salvar é algo difícil demais para lidar. O pavor que ela sente até hoje não é culpa ou vergonha, mas isso pesa sobre ela de uma forma única. Ela disse, eu não escolhi o falecimento dele, eu escolhi a minha vida. Num minuto você pensa que é uma pessoa normal no mundo, e no outro você não é. A Susan encontrou conforto em ajudar outras pessoas a compreender que elas também podem sobreviver a um ataque quase fatal, e ela disse, se você não consegue correr e não consegue se esconder, você tem que lutar. Você não sabe que não sobreviverá. Meu Deus do céu, essas penas... O homem confessa um homicídio e sai o Ed, né? Assim, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que... Eu não estou lembrado de ter pego um caso no Oregon, mas eu já tinha ouvido falar que o Oregon... que tem coisas tenebrosas que acontecem lá. E se eu não estou confundido com outro estado, acredite. Eu li um artigo há algum tempo atrás, uns meses, e eu não tenho certeza, mas é que agora minha mente confunde com o estado, mas esse artigo ele estava falando que, por incrível que pareça, existia um estado pior que a Califórnia em sentido dessas legislações bizarras, porque ele até falou assim, as pessoas pensam que a Califórnia é o laboratório para essas monstruosidades todas, mas não. Na verdade, era esse outro estado, que eu acredito que talvez seja o Oregon, e aí ele foi listando assim, gente, leis assim que você nem sonha que existem, coisas assim que você fala, não, isso só em filme de terror tem nesse estado, e eu acredito que deve ser o Oregon, porque assim, você olha para uma pena dessa, você fala, gente, quem que aprovou essa lei? Entendeu? Quem que votou nisso? Como que uma pessoa que tira a vida de outra tem direito a sair por aí como se nada tivesse acontecido, conseguir um emprego? E o pior é ainda que o Ed, se o câncer não vem, poderia estar solto de novo. E quem garante que ele não iria tentar alguma coisa? Nós não sabemos. Essas pessoas não desistem facilmente, como muitas vezes o sistema quer fazer parecer que, sabe, elas estão saindo de lá reabilitadas. Não, não existe isso, sabe? As coisas não funcionam dessa maneira, e o que essa mulher teve que encarar, o perigo que ela teve que enfrentar, é chocante quando, de repente, alguém em uma posição como a que ela estava, não viu que não estava demorando muito para que ela estivesse diante de um novo pesadelo, já que o seu agressor, o homem por trás de todo o horror, a mente maquiavélica, poderia estar andando livre, leve e solto em poucos dias. Terrível. Mas ambos os homens mereceram bem os seus finais.
E olhando para a Susan, dá muita dó porque é muito difícil equilibrar a paranoia com a hipervigilância, e ela literalmente está ressoando esse trauma, tanto é que ela passou a viver dessa maneira, sempre procurando se defender. É muito triste porque ela deve gastar um tempão pensando nisso, a mente dela deve pensar em todas as estratégias de fuga, de defesa, e acaba que rouba esses dias de aposentadoria dela. Eu realmente espero que ela esteja melhor, que de repente ela tenha procurado uma terapia para conseguir equilibrar um pouco esse medo. E é interessante também que a mentalidade de um menor, por exemplo, acredita que um dia bom é quando nada de ruim acontece. E a dos adultos está muito longe disso. Porque, embora não possamos proteger-nos de todos os desafios que surgem no nosso caminho, nós podemos desenvolver a nossa própria autoproteção, construindo a capacidade de resistir e de se recuperar da adversidade. Resiliência não significa evitar a adversidade, mas sim observar como lidar com ela. Indivíduos resilientes veem os problemas como as coisas a serem resolvidas, em vez de serem sobrecarregados por eles. Há muitos componentes que contribuem para a resiliência, sendo uma delas o controle pessoal. Pessoas resilientes concentram-se naquilo sobre o qual têm controle e não perdem tempo com coisas sobre as quais têm pouco controle. E há 3 tipos de capacidade de salto. O salto para trás, que é a resiliência da recuperação, o salto para cima, que é a resiliência adaptativa, e o salto para frente, que é a resiliência transformativa. O salto para trás, a resiliência de recuperação, é um tipo de resiliência que refere-se à capacidade de uma pessoa ou sistema de se recuperar de um revés ou de uma adversidade. É como um salto para trás, após um golpe onde a pessoa ou o seu sistema consegue retornar ao seu estado anterior ou próximo a ele após enfrentar desafios. O salto para cima, que é a resiliência adaptativa, no caso, é vista como a capacidade de se adaptar e evoluir em respostas às mudanças e desafios. É como dar um salto para ajustar a trajetória conforme necessário, incorporando novas estratégias, habilidades e perspectivas para lidar com as circunstâncias em constante mudança. O salto para frente, a resiliência transformativa, é esse tipo de resiliência que vai além da recuperação e da adaptação, buscando transformar positivamente as circunstâncias ou o sistema em si. É um salto para frente em direção às novas possibilidades e potenciais, aproveitando as adversidades como oportunidades para o crescimento pessoal, para a inovação e para a mudança significativa. Fale em voz alta: aqui estou eu, enfrentando isso, mas eu vou vencer, eu vou conseguir. É muito bom e muito raro esbarrar em uma história onde a vítima vira mesa contra o agressor. E quem sabe o próximo a virar a mesa será você. Tudo o que precisa fazer é lutar de volta. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe, esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser, a gente faz envios para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo, você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui, é muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!